queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Eu, pensando em auxiliar sobre um tema que envolveu a nossa escola bíblica dominical, eu resolvi abrir aqui esta nossa chamada e vou também gravar esse conteúdo. Estou gravando aqui em áudio e depois vou tirar fotos das leituras das obras que nós vamos expor aos irmãos e mandar isso tudo na lista de transmissão. Então, vai chegar para os irmãos que estão aqui e aqueles que, por alguma razão, não puderam estar, mas que justificaram, sobretudo dizendo que estão no trabalho e tal. Mas o tempo que eu tive livre, que eu consegui fazer isso, foi agora. Bom, o que me motivou a falar sobre o assunto aqui? Foi uma aula da Escola Bíblica Dominical, dada na nossa igreja e nas nossas igrejas, Assembleia de Deus, Ministério do Belém e, inclusive, aqui na nossa igreja em Barueri também, né? E baseado na revista da CPAD desse primeiro trimestre de 2026, onde nós estamos tratando sobre a Trindade. Prazerzão ter o pastor Paulo aqui também conosco, Deus o abençoe. Então, nós vamos rapidamente falar sobre o que gerou esse problema. Foi a expressão Jesus sendo gerado por Deus. E quando nós pensamos nesta expressão, Jesus sendo gerado por Deus, nós temos que lembrar que isso aparece em pelo menos 3 ou 4 textos da Bíblia. O primeiro texto que vai aparecer essa expressão na Bíblia é o texto do Salmo de número 2, o verso de número 7, que diz assim: proclamarei o decreto, abre aspas, o Senhor me disse, tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Então, essa expressão, eu te gerei, ou gerado por Deus, aparece aqui no Salmo 2, o verso 7. Ela vai aparecer lá no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, no versículo de número 33. Então, Atos 13, 33, aqui Lucas, ele suscita o Salmo 2,7, né, para falar sobre a ressurreição de Cristo. Então ele diz, como também está escrito no Salmo segundo, no Salmo 2, no Salmo segundo, abre aspas, meu filho és tu, hoje te gerei. Então aqui nós lemos Atos 13, 13, que é quando essa expressão eu te gerei, gerado por Deus, aparece uma segunda vez. Essa expressão vai aparecer uma terceira vez na carta aos Hebreus, capítulo de número 1, no versículo 5, que o autor aos Hebreus está defendendo a superioridade de Cristo em face dos anjos. E quando ele defende a superioridade de Cristo em face dos anjos, para mostrar que Jesus Cristo é maior do que os anjos, ele vai argumentar dizendo, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Ele pergunta aqui, dizendo, para qual dos anjos Deus algum dia disse, eu te gerei, tu és meu filho. O que o escritor está dizendo é que não existe nenhum anjo no rol dos anjos descritos na Bíblia que um dia, ou para o qual, em algum dia, Deus tenha dito, eu te gerei, tu és meu filho. Então, essa expressão gerei é aplicada para Cristo.
E o escritor aos Hebreus usa isso para demonstrar a superioridade de Cristo em face dos anjos, né? Hebreus 1:5. E essa expressão, ela vai aparecer também em Hebreus 5:5, quando o escritor aos Hebreus também vai invocar isso, falando sobre Jesus sendo superior aos sacerdotes. E quando ele vai falar que Jesus é superior aos sacerdotes, ele vai dizer que Jesus é o único gerado por Deus. Quer dizer, ele vai usar esse argumento do Salmo 2:7, quando diz assim, Hebreus 5:5. Assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Quer dizer, Jesus foi fortalecido, ele foi exaltado pelo próprio Pai, né? Hoje eu te gerei. Então, estas aparições destes textos e destas expressões, eu te gerei, estas expressões, elas podem manifestar ou podem trazer a ideia de que Jesus, como sendo gerado por Deus, então Jesus, ele, primeiro, houve um tempo que Deus existiu e que Jesus não existiu, porque se Jesus foi gerado por Deus, isso pode pode trazer a ideia, falsa ideia, errônea ideia, equivocada ideia, de que houve um tempo que o Pai existiu e o Filho não existiu, né? Que é uma ideia que nós não podemos ter, é uma ideia errada. A outra ideia que isso pode trazer é que, como ele é gerado pelo Pai, então ele é menor do que o Pai. Ele é mais... ele é inferior ao Pai em natureza, né? E essa ideia também é uma ideia equivocada, tá bom? Então, qual deve ser o pensamento adequado? Aí nós entendemos que existem 4 razões porque Jesus é chamado de gerado pelo Pai ou único gerado pelo Pai. A primeira razão tem a ver com a natureza. O filho, geralmente, ele leva o genoma, ele leva o gen, ele leva a gênese do pai. Então, se Cristo é apresentado como o gerado pelo pai, ou o único gerado pelo pai, então ele é o único que tem a mesma natureza que o pai. E o que significa dizer que ele tem a mesma natureza? Significa que ele participa dos atributos comunicáveis e ele participa dos atributos incomunicáveis, porque todos os entes, ou há vários entes na criação que participam dos atributos comunicáveis. O amor, a bondade, a justiça, a misericórdia, a longanimidade, são atributos comunicáveis do Pai que o Pai compartilhou com vários seres da criação, os anjos, os homens, sobretudo. Mas existem atributos incomunicáveis do Pai, como, por exemplo, a onipotência, a onipresença, a onisciência, a imensidão, a autoexistência, a impecabilidade, a eternidade, são a imanência e a transcendência, são elementos característicos do Pai que são exclusivos do Pai, mas como Cristo é o unigênito, o único que tem o gen, o único que tem a gênesis, o único que tem a essência, né? No termo genes, quer dizer a raça, a etnia, o único que tem a raça, a etnia do Pai seria Jesus. Então, ele é gerado no sentido de ter a mesma natureza. Segundo lugar, ele é gerado no sentido de ter ressuscitado. E isso está em Atos 13:13. Por quê? Porque o escritor aos Hebreus, quando ele invoca o Salmo 2:7, ele invoca exatamente o escritor de Atos, Atos 13:13. O escritor de Atos, Lucas, quando ele está falando sobre a ressurreição de Jesus, ele invoca Atos
ele invoca Salmo 2,7. Então, no momento que ele está descrevendo a ressurreição, ele fala que cumpriu-se na ressurreição aquilo que estava previsto no Salmo messiânico, Salmo 2, verso 7, que ele diz assim: Cristo saiu da sepultura, e esse ato de Cristo sair da sepultura, Cristo voltar à vida, Cristo ressurgir, Cristo ressuscitar, esse ato de Cristo ressuscitar, esse momento que ele vence a morte, que ele rompe com a tumba, que ele deixa o sepulcro vazio, esse momento, o Lucas, em Atos 13, diz que esse momento tem a ver com Salmo 2,7. Ele casa esses dois momentos. E ele diz que isso quer dizer: eu te gerei. Entende? Quer dizer, eu te dei a vida. Eu te gerei, eu te dei a vida. Então, nesse sentido, Cristo ser gerado tem a ver com a ressurreição por causa de Atos 13, ok? Bom, quando nós pensamos numa terceira razão, porque Cristo é chamado de gerado, a terceira razão aponta para o nascimento. Por quê? Porque como que Jesus foi gerado na encarnação? A Maria ofereceu o útero, o gameta feminino, ela ofereceu os óvulos feminino. E quem ofereceu a semente, quem ofereceu a vida foi o Pai. Então, através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te envolver. Foi a palavra de Deus para Maria. O Espírito vai te envolver. E aí, quando o Espírito te envolver, ele vai gerar em você o Filho. Então, ele é também gerado nesse sentido, no sentido de nascimento. Quando ele nasce e é concebido, e ele nasce virginalmente. Então, nesse ato de nascer, está aqui uma ação do Espírito Santo. Ele foi gerado. Não teve o gameta masculino. O José não participou com o espermatozoide. Não teve a semente do José. Só teve a ação do Espírito Santo atuando e agindo sobre o organismo de Maria, gerando o filho, porque a semente de Deus foi plantada em Maria, né? E essa semente foi plantada em Maria, cumprindo então o Salmo 2, verso 7. Agora, em quarto e último lugar, essa geração ela tem a ver com a economia no plano redentivo. A economia no plano redentivo quer dizer o quê? Quer dizer a forma como Deus administrou o plano da redenção, o plano redentivo. Em essência, Jesus, o Filho e o Pai são, em essência, eles são iguais, no sentido de Deus é onipotente, ou o Pai é onipotente, o Filho é onipotente. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente. O Pai é onipresente, o Filho é onipresente. O Pai é autoexistente, o Filho é autoexistente. O Pai é impecável, o Filho é impecável. O Pai é imenso, o Filho é imenso. O Pai é transcendente, o Filho é transcendente. O Pai é imanente, o Filho é imanente. Então, nós temos uma similaridade na natureza. A Bíblia ela vai apresentar, e aí nós teríamos aqui vários textos para ler mostrando essa similaridade de atributos que o Pai tem, que o Filho tem. No entanto, lá no eterno passado, é até um termo equivocado, mas é assim que os manuais de teologia trazem, no eterno passado, Deus fez o plano da salvação. E neste plano da salvação, Deus trouxe exatamente a forma como cada pessoa da Santíssima Trindade iria atuar. E o Pai iria atuar apresentando um filho, que é a segunda pessoa da Trindade, por ele gerado, né? Mas gerado eternamente. E gerado
no sentido de projeto, de ideal, de plano, de administração da forma como a salvação e o plano redentivo se daria. Essa daqui é a quarta forma de entendermos essa expressão gerado. Agora, se entendermos gerado é ele ter a mesma natureza do Pai, ele ter ressuscitado, ele nascer e ser concebido virginalmente, e ele participar de modo econômico, né, de modo administrado no plano da redenção, se é isto, então gerado não é. E aqui está um ponto que nós devemos ter em mente. Não é. Essa expressão gerado não tem a ver com um tempo em que ele não existiu. Porque Jesus tem um atributo que é a autoexistência. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Né? Então, antes do Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim, antes que houvesse o Gênesis 1:1, Cristo está com Deus, Cristo é Deus, né? Mostrando a sua similaridade com o Pai num atributo incomunicável, que é o atributo da autoexistência. Se a gente pensa, por exemplo, nisso, então nós não podemos admitir a ideia, e nós não temos isso, de um tempo que o Filho não existiu. Segunda coisa, não é também possível nós admitirmos que ele é menor do que o Pai. Por quê? Porque ele fala, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Glorifica-me com a glória que eu tinha contigo. A mesma glória, e essa expressão glória, não é só presença. A glória aqui, como se fosse um conglobamento, como se fosse uma concatenação de todos os atributos incomunicáveis. A glória. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a presença de Deus, mas essa é um aspecto da glória, porque a glória de Deus tem a ver com a sua natureza, com a sua essência, tem a ver com a onipotência, a onipresença, a onisciência, a autoexistência, a indescritibilidade de Deus, né? E assim vai. Então, Cristo tem essa glória também junto com o Pai. Bom, é isso que nós tínhamos para trazer, mas só para... eu vou tirar as fotos dos livros e vou mandar para os irmãos. Mas aqui no credo, ó, da Assembleia de Deus, tá vendo? Nós temos aqui a declaração da Assembleia de Deus. Na página 43 tem uma primeira frase. É claro que o credo da Assembleia de Deus poderia ter aprofundado um pouco mais nessa questão, não aprofundou. Talvez porque achássemos que essa questão estava tão pacificada que não haveria necessidade de retomar esse assunto. Mas como isso tem demonstrado ser um assunto que realmente os irmãos se interessam por ele e que precisam e querem compreender melhor para aprofundar e para ter melhores e mais claras respostas quanto a isso, então talvez numa revisão aí, né, a Convenção Geral das Assembleias de Deus faça até um aprofundamento, colocando uma nota sobre isso e explicando isso mais propriamente. Agora, isso não é uma falha só da nossa declaração de fé, tá? Eu procurei aqui em várias teologias sistemáticas e elas são lacunosas quanto a essa questão, porque elas acabam deixando isso subentendido. Tipo, está tão claro que não aprofundam e deveriam ou poderiam aprofundar, né? Mas vamos lá, na página 43, quando o credo está falando sobre a Trindade, ele traz aqui a segunda pessoa da Trindade, na página 43, e o ponto 5, que fala assim, o Filho é de Deus. Diz assim, o Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade. Então veja aqui, o Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade, o único Filho de Deus e possui a mesma natureza do Pai, como afirmam os credos, consubstancial com o Pai. Em grego, homoousion, tu patri, que significa da mesma substância que o Pai,
qualifica a unidade de essência do Pai e do Filho. Quer dizer, há uma unidade qualificada. O Pai e o Filho têm as mesmas qualidades. Jesus disse, eu e o Pai somos um, em João 10:30. Ele é a segunda pessoa da Trindade que foi enviado pelo Pai ao mundo. Então aqui nós temos uma defesa dessa consubstancialidade entre o Pai e o Filho, que afasta qualquer ideia de que a geração indique ou que ele não existiu por um tempo, ou que ele é menor do que o Pai. E quando fala aqui também, na primeira parte que eu li, o Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade, afasta essa ideia de um tempo em que ele supostamente não tenha existido. Então isso está na página 43 do nosso credo. Agora, quando chega aqui na página 49 do credo, aliás, começa na 49, mas é na página 52, tem um título de Cristo. Aí estudam os títulos de Cristo. E um dos títulos de Cristo é ser filho. E quando fala aqui, significado de filho, diz assim, o epíteto, quer dizer, o título, filho de Deus, em relação ao Senhor Jesus Cristo, significa que ele é Deus igual ao Pai. Trata-se de uma questão de substância ou essência. Isso fica ainda mais claro na expressão filho unigênito. O significado do termo na língua original revela a divindade de Cristo. O termo usado para unigênito no Novo Testamento é o termo grego monogenes, composto por dois vocábulos, monos, único, só, solitário, e genos, raça, cepo, tipo, ou genea, geração. Entendemos que a palavra reflete a ideia de natureza, de caráter e de tipo. Unigênito, pois, significa, quer dizer, ser gerado, pois. Ser o único gerado significa o quê? Significa ser o único da mesma espécie, o único do mesmo tipo. Jesus é singular, é o único Filho de Deus que tem a essência do Pai. O adjetivo unigênito transmite a ideia de consubstancialidade. Jesus é tudo quanto Deus é. E disse o próprio Senhor Jesus, eu e o Pai somos um, João 10:30. A expressão Filho de Deus, em relação ao crente em Jesus, designa uma filiação por adoção. Mas essa expressão, quanto a Jesus, ela não indica uma filiação por adoção, mas uma filiação por geração e uma similaridade de natureza, tá? Essa é a nossa, esse é o credo das Assembleias de Deus. Eu separei aqui um livro e eu vou mandar todas essas fotos para vocês, tá? Eu gosto muito dessa obra aqui, ó. Chama O Credo Apostólico, do Franklin Ferreira. É claro que o Franklin Ferreira, ele é um calvinista, né? É presbiteriano, calvinista, mas tem um ponto de convergência entre os calvinistas e arminianos, e o ponto é em relação à cristologia. Nós estamos, eles creem na Trindade, nós cremos na Trindade. Eles creem na cristologia, que nós cremos também. E na cristologia deles e na nossa, Jesus é o Filho de Deus. Mas olha o que ele vai falar aqui. Página 141 do livro O Credo dos Apóstolos, as Doutrinas Centrais da Fé Cristã. Na página 141 ele diz assim, Jesus é chamado no Novo Testamento de Filho de Deus. O apóstolo João destaca Jesus como o Filho único de Deus. E o significado desta ênfase, quer dizer, o que significa Filho de Deus ou Filho unigênito de Deus? Ele dá aqui o significado. O significado de Filho de Deus ou único Filho de Deus é falar sobre a natureza do relacionamento que Jesus tinha com o Pai, da natureza dos relacionamentos que os outros filhos guardam com Deus. Quer dizer, qual é a natureza que nós guardamos com Deus, enquanto igreja, enquanto salvos em Cristo? Filhos por adoção.
E qual a natureza que Cristo guarda com Deus? Ele é o único gerado, ele é o único filho que carrega os atributos comunicáveis de Deus, os elementos essenciais da natureza de Deus. Aí, o próprio Frank Ferreira, ele invoca o Alistair McGrath, quando o McGrath ele diz assim: no credo, afirmar que Jesus é o Filho de Deus equivale dizer que Jesus é Deus. Esse conceito geralmente é chamado de encarnação, isto é, Deus se fez homem em Cristo Jesus. Então, no credo dos apóstolos, comentado pelo Frank Ferreira, que ele invoca aqui o Alistair McGrath, nesse comentário, ele vai dizer que Jesus é chamado Filho de Deus e unigênito de Deus. O Jesus é gerado, em primeiro lugar, para distinguir a relação que nós temos com Deus em relação à relação que Jesus tem com Deus. A nossa relação com Deus é de filiação por adoção, e a relação de Jesus com Deus é uma relação de filiação por geração. Essa é a primeira motivação de Cristo ser apresentado como gerado, único gerado, ou propriamente como Filho de Deus. E a segunda razão, para demonstrar essa encarnação. O McGrath fala que a encarnação tem a ver, fala sobre Jesus ser o Filho de Deus. Porque quem que gerou Jesus em Maria? Foi Deus, através do Espírito Santo. Então a encarnação, ela mostra Jesus como o Filho de Deus. Bom, eu separei também aqui uma outra obra, que é essa daqui, ó. Depois eu vou mandar para vocês os textos, como eu já disse, em foto, vou mandar na lista de transmissão, então vai chegar para todos nos grupos que eu coloquei também, sobretudo da minha igreja, para que possam ler, né, com calma o texto. Esse livro aqui é o do Lois Berkoff, chama Manual de Doutrinas Cristãs. Aí aqui, ó, na página de número 63 do livro, né? Ele abre, eu achei muito interessante que o Lois Berkoff, ele abre um parêntese chamado A Sua Geração Eterna. Ele abre um parênteses, ele é o único que abre um parênteses aqui e fala a sua geração eterna. Então ele está falando de Jesus como filho, depois ele fala da geração eterna. Aí ele fala assim, ó, a propriedade pessoal do filho é que ele é eternamente gerado pelo Pai. Então, aqui tem nessa frase, parece uma frase sem intencionalidade alguma, mas nesta frase tem uma ideia de combater o pensamento que pode passar pela nossa cabeça de que houve um tempo que Jesus não existiu. Então, na verdade, a propriedade pessoal do filho é que ele é eternamente gerado pelo Pai. A doutrina da geração do filho é naturalmente sugerida pelo fato de que a Bíblia apresenta a primeira e a segunda pessoas da Trindade como tendo uma relação mútua de pai e filho. E essa está baseada em 3 passagens pelo menos. O Salmo 2,7, Atos 13,33 e Hebreus 1,5. Mas eu falei também de Hebreus 5,5. Por meio desta geração, o pai não produz a natureza essencial do filho, mas torna-se a causa da substância pessoal do filho, um segundo modo de existência dentro do ser divino. Essa geração do filho não deveria ser considerado um ato concluído no passado, quer dizer, como se Deus foi lá e fez isso, mas um ato necessário e por isso eterno do Pai. É eterno, continuando sempre, todavia sempre e sempre completo. Aqui tem uma questão também, que é uma discussão que não está em pauta aqui, nós não vamos aprofundar nela, por conta da exiguidade do tempo, mas que nas leituras os irmãos vão ver, que é o seguinte, uma discussão quanto à continuidade ou não da filiação. Se essa filiação ela continua ou não. Que essa filiação ela acontece no eterno passado para fins econômicos do plano soteriológico, do plano salvífico, isso é ponto pacífico. Aí a pergunta que surge é, e hoje,
E a eternidade daqui para frente? E aí a posição do Lois Berkhof é que essa filiação, ela se desdobra, ela continua, ela perpetua-se, Cristo continua apresentado como o filho de Deus, né? Isso não vem ao caso nesse momento. Tem uma outra obra que é essa daqui, ó, muito interessante também, que ela toca no assunto, que é a Dogmática Assembleana. Esse livro é escrito pelo pastor Paulo Roberto dos Santos, que é um PhD em teologia, fala sempre nas escolas bíblicas do Belém, e aqui ele dedica 2 páginas para isso, a página 18 e a página 19. E para não tomar o tempo, eu vou mandar para vocês, mas o que ele fala em síntese aqui, você pode aferir aí. Ele fala que Deus, a Santíssima Trindade, definiu essa estrutura de ações de cada pessoa da Trindade no sentido econômico salvífico. Ele coloca a expressão econômico salvífico. Ele gosta de usar essa expressão, e nessas 2 páginas, na página 18 e 19, ele usa essa expressão. A Trindade, ela decidiu fazer isso por uma questão econômica salvífica. Ele coloca isso várias vezes. O que ele quer dizer com essa expressão? A Trindade escolheu que o Filho ia ser apresentado como tendo sido gerado pelo Pai, por uma questão econômica salvífica. É porque isso teria a ver com esse plano redentivo. Na hora de fazer o plano redentivo, quem que iria salvar a humanidade? Quem que iria oferecer salvação para os homens? Deus, então, acordou no supremo e sumo conselho e concílio que nesse plano o Filho, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, viria como filho, e não só viria como filho, mas ele também, ele não só viria como filho, mas ele também seria apresentado como sendo gerado. O próprio termo segunda pessoa da Trindade pode nos fazer incorrer no erro de pensar que o Pai é a primeira e a mais importante, é a mais digna de reconhecimentos e de devoção e de culto. E o Filho é a segunda, é inferior. E o Espírito, sendo o terceiro, então, a gente só considera se der tempo. Não é a verdade, não é esta a verdade. A verdade é que isso foi apenas para fins administrativos e de conciliação. Para a gente terminar, as 2 últimas obras que eu queria mostrar para os irmãos é esta obra aqui do Howard Marshall, o Comentário de Atos dos Apóstolos do Harold Marshall. Aqui, na página 215, o Marshall comenta Atos 13, 33. Aí ele fala que em Atos 13, 3 salmos são citados. E que o primeiro salmo que é citado é o Salmo 2, verso 7. E nessa ideia de apresentar o Salmo 2, verso 7, o autor de Atos, que é Lucas, ele vai tomar o Salmo 2 para designar um sentido no qual Jesus foi gerado. E qual foi o sentido no qual Jesus foi gerado? O sentido, ele diz assim, página 215 do Comentário de Atos de Howard Marshall. Ele diz assim: o primeiro dos 3 textos citados é o do Salmo 2,7. Salmo este que descreve a oposição das nações com os seus soberanos contra o ungido do Senhor, o soberano do seu povo. O soberano diz o que Deus decretou, dizendo-lhe: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. No seu contexto imediato, há referência ao modo de Deus legitimar
o rei como seu filho, na mesma maneira que o pai aceitaria o filho da sua esposa como sendo realmente o seu filho. Assim, prometeria a este amoroso cuidado e proteção, a este filho, né? Amoroso cuidado e proteção. Tipo, eu te gerei, você é meu filho, então eu vou cuidar de você. A ideia de gerar é puramente metafórica, no próprio Salmo. O Salmo 2 foi reconhecido como tendo aplicação supremamente ao Messias. Quer dizer, ele é um salmo para a época, mas ele também é um salmo messiânico. Os cristãos primitivos o aplicavam a Jesus. Aí vejam como esse salmo vai aparecer. Em Lucas, capítulo 4, aliás, em Atos, perdão, capítulo 4, 25 e 26, e em Lucas 3, 22 e em Lucas 17, 26. Quer dizer, o salmo originalmente ele tem a ver com Israel, tem a ver com o rei de Israel. Mas os cristãos, quando estão compondo o Novo Testamento, eles vão sacar esse salmo e eles vão atribuir esse salmo a Jesus. Quer dizer, a igreja primitiva, desde a era apostólica, né, desde a igreja nos seus primórdios, desde a era apostólica, vai admitir que esse salmo é um salmo messiânico. E os cristãos primitivos o aplicavam a Jesus. Aí vem lá Hebreus 1,5 e Hebreus 5,5. O pronunciamento divino na ocasião de Jesus, ou do batismo de Jesus, provavelmente reflita essas palavras. Na hora que Jesus é batizado, o Pai se manifesta e diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvir. Provavelmente reflita essas palavras, mas foi na ressurreição de Jesus dentre os mortos que esta palavra foi considerada como a outorga a ele da vida nova mediante o poder de Deus. E, portanto, era possível ver que o gerar no Salmo teve o cumprimento espiritual na ressurreição. Então, veja, o que o Marshall está dizendo é que a expressão gerar que Lucas aplica a Jesus em Atos 13, eu te gerei, você é meu filho, um filho gerado. O Marshall ele fala, Jesus é o filho gerado por Deus, porque Deus deu a vida para Jesus na ressurreição. Deus devolveu a vida. Deus trouxe Jesus à vida. Então, o Marshall diz que ser gerado tem a ver com a ressurreição. Bom, eu separei aqui o comentário também da editora Vida Nova, de Donald Gutierrez. Esse indivíduo aqui, eu vou tirar a foto e vou mandar para vocês, e esse é o último texto que nós vamos ler. Quando chega aqui na página 68, quando ele está comentando Hebreus 1:1, o comentarista ele vai dizer o seguinte: a primeira passagem a ser citada é Salmo 2:7. Salmo este que reflete uma situação de guerra e que provavelmente pertence à situação histórica descrita em 2 Samuel 7. Nosso escritor, no entanto, não está interessado no evento histórico, porque o Salmo 2 ele tem a ver com um fato histórico ocorrido nos dias de Davi. Mas ele diz, o autor de Hebreus não pega o contexto histórico, mas sim na propriedade das palavras a serem aplicadas ao Messias. Quer dizer, pega o Salmo 2 lá de trás e traz esse Salmo 2 e aplica ao Messias, em Hebreus 1:5. No Salmo, as palavras, tu és meu filho, aplicam-se a Davi, lá no Salmo. Mas claramente, somente tem uma aplicação imperfeita quando fala de Davi. Os cristãos primitivos reconheciam as palavras como sendo messiânicas, ou seja, além de aplicar a Davi, a Israel, ao tempo davídico, aplica-se a Jesus. São citadas no discurso de Paulo em Antioquia da Pisídia, em Atos 13:33. Os judeus, no seu auditório, teriam apreciado a força dessa citação. Acrescentava-se a autoridade bíblica às declarações de que Paulo estava fazendo. O que impressiona o escritor aos Hebreus é que, ao passo que as palavras se aplicam a Jesus Cristo, não podem aplicar-se a um anjo. Se Deus
se dirige ao Messias desta maneira, o Messias deve, portanto, ser superior aos anjos. Mas em que sentido se deve entender as palavras hoje te gerei? Na sua aplicação a Davi, podem referir-se ao aniversário da sua coroação, à sua própria coroação. Ou talvez a palavra gerei, gegeneka, em grego, deve ser entendida como referência à paternidade de Deus, sem indicar um ponto específico do tempo. Quando é aplicada a Jesus como Messias, a mesma coisa se aplica. Pode referir-se a duas coisas: encarnação e a ressurreição. Vejam que o Donald, ele diferencia um pouco do Marshall, porque o Marshall ele não fala sobre a encarnação. Outros autores, como eu já li aqui, falam, mas o Donald ele fala assim: essa expressão em Atos 13 tem a ver com a ressurreição, mas não só com a ressurreição, tem a ver também, aí ele está comentando Hebreus 1:5, com a encarnação, com o fato de Cristo ter sido gerado por Deus em Maria no seu nascimento. Bom, é isso. A quais conclusões eu chego com essas leituras, e não sei se vocês vão chegar às mesmas depois de ler de forma tranquila cada um desse texto e ouvir o áudio que eu gravei aqui, que eu vou mandar para vocês também completo, né? Eu não sei se vocês vão chegar a essa mesma conclusão, mas a quais conclusões eu chego? Que a expressão gerado e unigênito, ou único gerado, tem a ver com Jesus ser da mesma natureza que o Pai, ou seja, o Pai tem os atributos incomunicáveis e Jesus tem os mesmos atributos incomunicáveis do Pai. Segundo, que a expressão gerado ou único gerado tem a ver com a ressurreição, Atos 13:13. Então, Jesus é o unigênito, o único gerado. Por quê? Porque o Pai deu a vida para ele na ressurreição, trouxe-o novamente à vida. Terceiro, tem a ver com a geração no sentido de encarnação, no sentido de concepção e nascimento virginal. Então, Jesus é o gerado por Deus, no sentido de que Deus o gerou em Maria, Deus plantou em Maria a semente do Filho, né? E quarto e último lugar, a expressão gerado tem a ver com a economia, esse plano soteriológico de Deus descrito nas Escrituras, mas decidido na eternidade. Agora, o que a expressão gerado não pode ser? Primeiro, a expressão gerado, o único gerado, não pode indicar que houve um tempo que Jesus não existiu. E não pode indicar também que em qualquer plano Jesus seja inferior ao Pai. Amém? Eu não queria tomar muito tempo dos irmãos, nós já estamos com 42 minutos de live aberta aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou me despedir de vocês e vou encaminhar, tanto no grupo como também na lista de transmissão, tanto a capa do livro quanto a página especificamente, para vocês darem uma lida. No mais, eu agradeço e, irmãos, sempre que eu tiver oportunidade aqui, eu gostaria, de repente vocês às vezes estão no trabalho, muitos irmãos falaram para mim, pastor, estou no trabalho, mas eu consigo assistir, e outros não consigo, estou na rua tal, né? Mas de repente você consiga assistir e é legal a gente participar e entender um pouco. E uma coisa é eu ficar falando aqui mais do mesmo, outra coisa é a gente ler. Eu acho que esse trabalho de pesquisa coletiva é um trabalho bom que acrescenta a todos. Um grande beijo, boa sexta-feira, Deus abençoe, ósculos queridos.